Bom dia, turminha do primeiro ano, primeira série do ensino médio, aqui da escola do Colégio Viramundo. Estamos em momentos especiais e esse momento especial realmente nos dá uma oportunidade para nos reinventar, nos conhecer, e isso tem tudo a ver com filosofia. Filosofia, de fato, não é uma ciência, mas é uma maneira de pensarmos a vida, de refletirmos sobre ela e de entendermos todo o contexto que estamos vivendo e como podemos não só viver no contexto, mas como podemos fazer também a nossa parte para transformar, transformar toda a situação, tudo que está à nossa volta. Bom, então nós estamos aqui com a nossa videoaula de filosofia para a primeira série do ensino médio. Tá? Nós somos professor do Colégio Viramundo e meu nome é professor Otto, professor de filosofia. Isso aí. Tá? Todos nós somos em potencial filósofos e podemos então não aprender a filosofia, mas aprender a filosofar. Vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que já havíamos dito em nossas aulas lá no Viramundo, lá no colégio, relembrar um pouquinho sobre o avanço e a evolução da filosofia até chegarmos ao momento dos filósofos clássicos e entender que tudo que nós somos e entendemos como conceito de justiça, de amor, de alegria, de beleza, tudo tem a ver com o que esses homens pensaram um dia e refletiram sobre as questões da vida. Então houve uma evolução dos pensamentos e nós precisamos conhecer essa evolução, porque essa evolução termina onde? Termina em nós, termina em você e em mim, termina na sociedade ocidental que nós vivemos hoje. Então, em tempos de pandemia, e porque nossos valores estão mudando, nós temos que conhecer o início, quando surgiu a primeira ideia de ética, a primeira ideia de justiça, de virtude. Então nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre todo esse processo da filosofia. Tá? Mas começou como? Tudo começou com a consciência mítica. Os homens precisavam entender as coisas que estavam à sua volta, precisavam entender os conceitos, precisavam entender os fenômenos naturais, como trovão, raios, chuva, fogo, precisavam entender também questões interiores, como ira, ciúmes, raiva, amor. Então essas questões que o homem não conseguia compreender e explicar, porque ainda não existiam pensamentos mais evoluídos, então ele criava essas explicações que nós hoje chamamos de mitos. Mas naquela época não era assim conhecidas, era como uma verdade deles. Tá? Naquela época os mitos não eram mitos, mas eram fatos, eram verdades que eles acreditavam. Então essa consciência mítica foi que permeou e que ajudou o homem a entender o seu espaço e a sua própria essência de ser humano. De onde vim, para onde vamos, o que é o universo, o que é o cosmos, tudo, o mal, de onde vem o mal, de onde vem o bem, isso tudo o homem explicou por meio da mitologia. Então, eu coloquei aí que a consciência mítica o que é? É aquela que não encara a verdade real e busca nos mitos explicações para os seus conflitos interiores. O que é isto? O que é aquilo? Para onde o sol foi? Para onde desce as águas do oceano, do mar? Então, mitos nos primórdios da humanidade foi uma tentativa de explicar o que era inexplicável.
Hoje, porém, mito é algo muito mais sutil. Serve para legitimar poderes de classes dominantes e subjugar dominados. Hoje, a ideia de mito é a ideia de que existem pessoas mais importantes, mais sábias, mais capazes do que outras. E muitos então acreditam nessa história e seguem cegamente, essas tais pessoas. Tá? Mas será que todos nós não somos capazes? É importante que pensemos antes de chamarmos alguém de mito ou mito. Né? Aquela pessoa é o mito, é a lenda. Não. Tá? Nós somos seres humanos falíveis como todos os seres humanos. Tá? Em tempos passados até, esses homens que surgiam eram considerados como deuses, como era o caso dos faraós e os babilônicos e outras civilizações. Mas nós não podemos seguir mais essa linha, porque nós somos pessoas que usam a razão, somos todos filósofos. Para substituir a consciência mítica, surge então a consciência filosófica. Mas para surgir a consciência filosófica, ou surgir a filosofia, houve condições históricas para isso. Não foi de noite para o dia, não foi, o homem pensou num dia em mitologia e acordou sendo filósofo. Não. Apesar de que a filosofia faz parte da essência humana, mas ninguém havia pensado em ser filósofo, ou aquele que ama a sabedoria. Filosofia é amor ao saber, amor à sabedoria, amizade à sabedoria. Então nós somos filósofos em potencial, mas não havia essa consciência filosófica de questionar até mesmo as nossas crenças, os mitos que nos ajudavam a entender o mundo que nos cercava. Então houve condições históricas, a história ajudou, naquela época, a construir aos poucos esse pensamento filosófico. Vamos ver qual foi essas condições. Primeira coisa, o comércio, as navegações e as diversas culturas, a diversidade cultural. Os gregos, vamos dizer assim, porque a Grécia é o berço da filosofia, eles foram, podemos dizer, os primeiros a se ousarem a se lançarem no mar jamais conhecido, para então conhecer novas terras, e eles conheceram novas culturas. A intenção era expandir o seu comércio, indo para as ilhas, primeiramente as ilhas gregas, porque a Grécia é um grande arquipélago, mas aos poucos eles foram indo em distâncias que eles tinham até receio de ir, com medo de monstros, enfim, que poderiam existir no mar. Mas quando eles conseguiram transpor essas barreiras, eles conheceram outras culturas que tinham outra forma de pensar, outra maneira de ver o mundo. Então isso foi começando a construir neles uma consciência filosófica, pensando, questionando, existem outros deuses, existem outras crenças, enfim. Também surgiu também a escrita alfabética. A palavra alfabeto vem do grego, são as duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. Então, o alfabeto, como nós conhecemos hoje, claro que não foi criado pelos gregos, mas os gregos eles desenvolveram formas técnicas para utilizar de maneira mais funcional e para seu próprio proveito a escrita, o registro escrito, para que não fosse perdido aquilo que a história deles havia passado. Então a escrita alfabética exigiu que o homem pensasse mais, refletisse mais. Surgiu então os grandes poetas, surgiu então os grandes contadores de história como Homero, por exemplo, que fez vários
livros, né, contando a história e que deram até base ao surgimento dos deuses e dos grandes heróis da antiga Grécia, como Hércules, Perseu, né, o Aquiles, né, a Guerra de Troia, enfim. Então, a escrita foi uma forma de desenvolver o pensamento filosófico também. O surgimento da moeda, né, do sistema monetário, porque antes era por meio do escambo, né, a troca de mercadoria, e o surgimento da moeda também desenvolveu uma forma crítica de fazer negócio, de fazer comércio. Desenvolveu também a filosofia. A invenção do calendário, uma forma de controlar o tempo, né? De controlar as estações do ano, quando vai chover, quando não vai chover, quando faz sol, né? Organizar os seus dias. Isso fez com que desenvolvesse a seu pensamento filosófico e começasse a ter o homem ser dono do seu próprio destino. Ele não apenas acordava, vivia e dormia, esperava o outro dia. Não, agora ele tinha um calendário, ele tinha como organizar a sua própria vida. Houve também o surgimento da vida pública, já que a vida no passado era mais rural, né? Vivia mais na zona rural, e os homens começaram então a sair da zona rural e ir para as polis, que são as cidades em grego. Com a polis surge então a política, né? Precisa de pessoas para organizar, para administrar aquela comunidade, aquela cidade. Então começou a surgir os homens públicos. E isso, para poder se tornar um eleito, alguém capaz de governar, eles tinham que saber falar bem, defender teses, defender argumentos, enfim. Isso desenvolveu também o pensamento filosófico. E por fim, né, o surgimento da razão. Eu vou explicar isso. O homem, ele é sim um ser racional, ele é um animal racional, mas a razão ainda era uma forma de instinto humano, fazia parte apenas da existência humana. Mas os gregos começaram a olhar o mundo de forma racional, não apenas de forma religiosa, não apenas de forma mítica, mas a pensar racionalmente sobre as coisas, sobre os acontecimentos, né? Por exemplo, nas antigas civilizações existia medicina, mas não tratava-se como ciência racional, e sim como curandeirismo, como pessoas que estavam linkadas e ligadas aos deuses, né? Aos deuses. Enfim, então os gregos começaram a pensar assim. É por isso, né, que a filosofia é conhecida como o milagre grego. Claro que isso é um exagero, né? É um exagero, mas os gregos tomaram para si essa proposta, né, de que o que eles estavam fazendo era um grande milagre, porque eles começaram a pensar de forma diferente. Então, o pensamento racional tem um registro civil, conhece-se a sua data e o seu lugar de nascimento. Esse pensamento surgiu no século VI, antes da nossa era, nas cidades gregas da Ásia Menor, que surgiu uma forma de reflexão nova, inteiramente positiva sobre a natureza. O filósofo Burnet exprime a opinião corrente quando observa este propósito. Os filósofos jônios, né? Existe uma região na Grécia chamada Jônia, e surgiu o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Mileto fica na Jônia. Então os filósofos jônios abriram o caminho que a ciência não fez, depois serão a seguir. Então a ciência, na verdade, é filha da filosofia. Todas as ciências, matemática, português, né, linguagens, né, ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, enfim, ciências biológicas, tudo nasce da filosofia. Então o nascimento da filosofia na Grécia marcaria assim o começo do pensamento científico. Tá? Por que isso? Né? Então, esse pensamento científico é a capacidade de raciocinar, de pensar o mundo
fora da caixinha dos deuses, da caixinha das crenças, enfim. Então os primeiros a pensar assim foi chamado de pré-socráticos. O primeiro pré-socrático, como eu disse agora, foi o Tales de Mileto. Tá? Mileto é uma cidade na Grécia. E Tales foi o primeiro a pensar o mundo em que vive de forma diferente do que toda a maioria das pessoas pensavam, que foi criado, surgiu por meio das grandes guerras dos deuses com os titãs, enfim. Tá? Então, esse chamado pré-socrático, na verdade, são filósofos cosmológicos, tá? Ou seja, eles pensaram o surgimento e a origem do universo de maneira diferente da maioria das pessoas. Então, os pré-socráticos, eles surgem com ideias de onde surgiu o universo. E para isso eles acham que existe um elemento chamado physis, né, que vem de onde a palavra física vem, né, que fez com que tudo começasse a surgir, como se fosse o pontapé inicial. Tá? Esse pontapé inicial é chamado de physis. Vamos falar um pouquinho sobre essas escolas. Tá? Então, os pré-socráticos, se até então o ser humano criava histórias fantasiosas para explicar o que não sabia explicar, os mais variados fenômenos naturais, por exemplo, né, a chuva, o sol, o trovão, o relâmpago, o furacão, de onde vem. Então criavam-se essas histórias fantasiosas que nós chamamos de mito. Mas a partir dos pré-socráticos, o ser humano passa a utilizar a racionalidade para entender o universo. Tá? Sendo que o principal objetivo de todos os pré-socráticos era estabelecer a origem precisa de tudo o que existe. Claro que o pensamento deles é um pensamento diferente do nosso. Nós podemos achar que eram tolos em pensar daquela forma. Mas naquela época era um grande avanço racional do pensamento. Então nós temos que perceber a evolução do pensamento do homem. Tá? Então eles criaram, os chamados filósofos pré-socráticos. Surgiu então 5 escolas, pré-socráticas. O que são escolas? Escolas é que cada filósofo pré-socrático que surge, eles tinham uma visão do que deveria ser a physis, né? Esse pontapé inicial para dar origem a todo o universo. Por exemplo, a escola jônica, onde tem Tales de Mileto, que eu acabei de falar a vocês sobre ele, eles acreditavam, né, que ao observar a natureza, eles perceberam que em todo lugar existia um elemento que eles chamam de apeiron. E apeiron, na verdade, é o ar. Então, para a escola jônica, o apeiron, ou o ar, né, é a razão da existência de todo o universo. Já Pitágoras, né, o grande matemático Pitágoras, apesar que Tales também foi um grande matemático, mas Pitágoras é bem conhecido até por vocês na matemática com o teorema de Pitágoras. Pitágoras, por ser matemático e amar a matemática, ele então entende que a origem de todo o universo estaria nas relações matemáticas, principalmente na geometria, que para ele era a parte da matemática mais perfeita, porque dá forma às coisas, né? A geometria dá forma às coisas. Então, as relações matemáticas entre número, fórmulas, é isso que deu a origem a todo o universo. Já a escola Eleata é uma escola que entende que a vida sempre existiu. Para eles, né, Parmênides e Zenão foi um grande discípulo de Parmênides, e eles percebem, né, que não pode designar algo que faça com que o universo surja. O universo surgiu de algo imaterial. O universo surgiu de algo que não traz mudança, que não muda. É de eternidade a eternidade. Então, para ele existe uma força infinita. O infinito
é essa origem do universo. Porque para dar origem a algo, deve ser algo que não muda, não se transforma, mas é o mesmo sempre. É o mesmo sempre. Eles não conseguiram denominar, apenas disse que era o infinito, essa causa do surgimento do universo. Tá? Existe também a escola pluralista. Eles tomam, né, os elementos básicos da natureza, e a junção desses elementos é que criou o universo com terra, fogo, água e ar. E por fim, uma escola chamada atômica. Eles acreditavam, apesar de não existir o microscópio ainda, eles acreditavam que existia uma partícula indivisível, e que a partir dessa partícula indivisível é que o mundo e o universo passou a existir. Tá? Hoje sabemos que o átomo tem divisão, ele é divisível. Mas naquela época a compreensão era essa, tanto que a palavra átomo é indivisível. Tá? Indivisível. Bom, logo depois que começaram a pensar diferente dos deuses, surgem então novos filósofos. Alguns filósofos até não acreditam muito que esses, né, que eu vou falar agora, sejam filósofos, que são os sofistas. A palavra sofista significa sábios. Tá? Eles se intitulavam os sábios. Mas Platão e Sócrates não acreditavam que eles fossem filósofos, porque eles não acreditavam na existência da verdade, por exemplo. E a filosofia para Platão e Sócrates é baseada na busca da verdade. Então os sofistas negam a existência da verdade, ou pelo menos a possibilidade de ter acesso a ela, já que nós somos limitados, e cada um tem o seu ponto de vista, segundo os sofistas. Então para ele não existe uma verdade absoluta, uma verdade única, mas existem vários pontos de vista para enxergar a verdade. Então, o que existe para eles são opiniões, boas, más, melhores, piores, mas jamais falsas e verdadeiras. Então, na formulação clássica, por exemplo, de Protágoras, que é um sofista, o homem é a medida de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua medida. Tá? Então, os sofistas foram sábios que atuavam como professores ambulantes de filosofia. Uma das críticas dos filósofos sofistas, ou dos sábios sofistas, é que eles cobravam o dinheiro, cobravam para ensinar a sua filosofia. Já que naquela época da vida pública, muitos jovens queriam se tornar políticos, né, e governar as cidades, então precisavam de professores que ensinassem a eles a como falar bem, como defender seu ponto de vista, como defender sua verdade. Então eles cobravam, né, um bom dinheiro para ensinar a arte da retórica, que é a arte da argumentação, da defesa de tese, de levantar tese, defender suas teses. Então, eles eram hábeis em fazer isso. Hoje em dia, nós podemos chamar os sofistas como os marqueteiros, como aqueles que fazem propaganda, né, que ajudam os políticos a se elegerem, né, colocando as palavras certas na boca deles, enfim, para ser um bom rapaz, uma boa imagem, né, uma boa imagem para a sociedade. Os escritos dos sofistas se perderam no tempo. Os conhecemos a partir do comentário de Platão. Platão é que falava sobre eles, que nos deixa uma visão estereotipada dos sofistas, ou seja, uma visão ruim, denominados por Platão de charlatões até. Eles convencem os ignorantes de um saber que na verdade não possuem. Então muitas vezes é isso, às vezes o próprio sofista criava uma verdade para o outro, para o jovem, para aquele que queria política, falar e defender, mesmo que ele não acreditava naquela verdade, mas que para o sofista daria certo falar aquilo. Então para Platão, os sofistas eram charlatães. Mas podemos dizer que isso pode ser uma visão de Platão. Eles tinham a sua sabedoria, eles sabiam desenvolver as suas ideias, né? E criou uma arte, que é a retórica, onde muitos de nós estamos carentes
de defender nossas teses, defender nossas verdades, de falar com propriedade do que pensamos. Às vezes nós falamos opinião do que ouvimos, do que falamos, do que ouvimos na televisão, do que ouvimos nossos pais falarem, mas não temos condições de defender a nossa própria a verdade própria, né, que nós acreditamos sendo verdade, porque não aprendemos a retórica. Precisamos aprender, não só para a escola, mas para a vida também. Então, para Platão, sofistas não eram filósofos. E aí entramos nos filósofos clássicos, e é o Sócrates, Platão, aluno de Sócrates, e Aristóteles, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande. O primeiro filósofo clássico é o Sócrates. Tá? Você vê que o nome dos outros filósofos cosmológicos é chamado de pré-socráticos. Isso não quer dizer que eles vieram antes de Sócrates. Muitos deles foram professores de Sócrates. Só viveu na mesma época dos pré-socráticos. Mas por que é chamado pré-socráticos? Porque Sócrates ele dividiu o pensamento ocidental. Então, antes de Sócrates pensava de uma forma, depois de Sócrates pensa de outra forma. Então, antes de Sócrates pensava-se no universo, na criação do cosmos, na criação de tudo, mas a partir de Sócrates, o homem começou a pensar e refletir em si mesmo, aprofundar na sua própria pessoa. Quem sou eu? Onde estou em todo esse processo do universo? Tá? Então Sócrates ele começou a pensar um pensamento, uma filosofia intimista. O homem precisa se conhecer para poder conhecer o que está fora dele. Por isso, uma das primeiras frases de Sócrates é: conhece-te a ti mesmo. Se você não conhecer a si mesmo, você não tem como conhecer todo o universo. Tá? Então, ele é considerado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Podemos dizer que na filosofia oriental existe filosofia também. Na China, Japão, em toda a Ásia existe filosofia, mas não temos tempo para entrar nessa filosofia oriental. Mas a filosofia ocidental tem assim início no pensamento de Sócrates. Ele pensa o que é ética, ele pensa moral, ele pensa o que é virtude, alegria, ele pensa o que é felicidade, o que é beleza, ele pensa sobre política, ele pensa sobre democracia, sobre tirania. Então Sócrates pensa sobre essas relações humanas. Tá? Então a sua relevância para a filosofia foi tamanha que as correntes de pensamento filosófico da Grécia Antiga dividiram-se em pré-socráticos e pós-socráticos. A técnica de Sócrates abrange algumas etapas que visam o amadurecimento, o aprofundamento e, consequentemente, o verdadeiro conhecimento. Essas etapas estão classificadas como, primeiramente, exortação, depois indagação, que é a pergunta, ironia e a maêutica, que é a finalização. A maêutica tem esse nome por causa da profissão da mãe de Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira. Ela trazia luz às crianças da Grécia, tá? Lá de Atenas. Né? E maêutica, então, Sócrates acreditava que ele era uma parteira das ideias. Então ele usava esse processo de exortação. Quando alguém falava alguma coisa, ele nunca chamava atenção àquela pessoa, depois fazia um questionamento sobre aquilo que aquela pessoa expôs de ideia. Depois ele falava uma palavra, um questionamento tanto quanto infantil, que ele chama de ironia, para que a pessoa então comece a refletir sobre a sua própria ideia, a sua própria maneira de pensar, até que da pessoa, ele nela mesma, surge a ideia verdadeira. Para Sócrates, todos nós temos a ideia da verdade dentro de nós, só precisa ser ajudado, alguém ajude a colocar essas ideias para fora. A verdade está dentro de nós.
Tá? E aí tem uma frase muito conhecida de Sócrates que é: só sei que nada sei. Essa palavra não quer dizer que ele não sabe nada, mas o reconhecer a própria ignorância e a própria limitação, né, é a condição básica para adquirir novos conhecimentos. Isso é muito bom. Tá? Então, quando Sócrates falava só sei que nada sei, e o fato de saber isso coloca, né, ele fala, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Que na verdade, aquele que diz que sabe alguma coisa, sabe mais do que outros, está se enganando a si mesmo. Porque o conhecimento primordial é entender que nós precisamos conhecer. Nós somos carentes de conhecimento, somos ignorantes. Eu não vou falar sobre Platão, porque Platão ele desenvolve toda a sua ideia embasado em Sócrates, né? Tanto que Sócrates não tem nenhum tipo de livro escrito, ele não escreveu livros, toda a filosofia dele foi falada, foi oralizada, tá? E Platão, ele sim escreve, todos os registros de Platão, a maioria deles tem Sócrates como o principal personagem. Então nós conhecemos mais Sócrates pelos escritos de Platão do que por algum registro ou documento de que Sócrates realmente falou ou vivenciou. Então tudo que conhecemos de Sócrates foi Platão que escreveu. Então o pensamento platônico é uma síntese do pensamento filosófico socrático. Tá? Só existem algumas coisas a mais, como Platão fala do mundo das ideias e o mundo real, que nós vivemos entre esses dois mundos. Nós não vamos entrar diretamente nesse assunto por causa do nosso tempo, e entrarmos então no aluno de Platão, Aristóteles, né, o último dos filósofos clássicos. Ele era estagira, morava na cidade de Estágio. Ele era cientista, teórico político, astrônomo, biólogo, fundador do método científico. Ele era professor, filósofo, era professor como eu disse no início, de Alexandre o grande imperador da Macedônia. Aristóteles é um dos personagens mais importantes da história inicial da filosofia ocidental. Tá? Ele traz assuntos como virtudes, por exemplo. O que é virtude? Para Aristóteles, virtude é a justa medida. Tá? Vamos dizer assim, é o caminho do meio. É o meio. Então você tem um lado que ele chama de extremo, o outro lado também é extremo. Então existe o extremo do excesso e o extremo da deficiência, que ele chama também de vício. Se você é extremista, você está sendo extremista em excesso ou sendo extremista em deficiência. Então se você conseguir encontrar a justa medida, encontrar o meio caminho, você encontrou a virtude. Eu coloquei um quadro aí para nós entendermos. Então, o vício por excesso, a temeridade, você não quer, você passa por cima de todo tipo de situação, nada faz você recuar. O vício por deficiência, a covardia. Mas o que é a virtude? A coragem. Tá? A temperança é uma virtude. Tá? Já a libertinagem é um excesso, né? Você perdeu totalmente a sua capacidade de equilíbrio, de moderação. E a insensibilidade é um excesso de deficiência, não se sente mais nada. Sensibilidade. Então é um quadro para nós entendermos o que Aristóteles entendia como virtude, que acha que era nós encontrarmos o meio termo sobre todas essas coisas. Outro assunto de Aristóteles é a questão de relação entre ato e potência. Para Aristóteles, né, tudo que existe no mundo, no universo, tá, um dia foi uma coisa e se transformou em outra coisa. Isso quer dizer que enquanto
qualquer coisa. Quando falo coisa, é coisas materiais, imateriais, o ser humano, os animais, as árvores, enfim, as coisas orgânicas e as inorgânicas, as vivas e as não vivas, tudo tem um momento que é ato. O que é um ato? Ato é aquilo que se é no momento. O que é no momento. E potência é aquilo que poderá vir a ser. Poderá vir a ser. Então, esse quadro aí, eu coloquei a sementezinha. Uma semente é um ato, ela é semente. Mas o que ela pode vir a ser? Ela pode vir a ser uma árvore. Se não morrer, se o passarinho não comer, né, ela pode vir a ser uma árvore. E a árvore pode ser o quê? Pode ser uma árvore frutífera, né, ou não. Pode se tornar uma mesa, os seus troncos, né, a sua madeira, pode se tornar uma casa, enfim. Então, o que poderá ser é potência. Então, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela é uma criança quando nasce, né, enfim. Mas o que ela poderá vir a ser? Qual é o potencial dessa criança? O potencial pode ser muitas coisas. Aquela criança, ela pode ser um médico, ela pode ser alguém, um bom cidadão, uma pessoa de bem. Ou aquela criança tem o potencial, pode ser também uma pessoa ruim na sociedade. Então, nós temos o potencial de sermos muitas coisas. Muitas coisas. O que depende é o processo que passamos para sermos transformados, ou as coisas serem transformadas também. Então, isso é a relação de ato e potência que Aristóteles pensou. Né? Nós falamos assim, aquele menino tem potencial para isso. Fulano de tal tem potencial. Ele tem potencial para ser um bom prefeito, ele tem potencial para aquilo outro. Ele tem potencial para ser um marginal. Ele vive naquela região ali, vive naquele lugar. Nós criamos, né, essa ideia de potencial, veio de Aristóteles, né, de ato e potência. Ato e potência. E outra coisa que Aristóteles se colocou foi a política. Ele desenvolveu a ideia de política, tá? Uma lógica. Todos os pensamentos de Aristóteles foi feito por meio lógico. Ele também é o pai da lógica. Ele criou a lógica, vamos dizer assim, por assim dizer. Então Aristóteles ele pensa a política como algo essencial para o ser humano. Ele acha que todo ser humano é um animal político. Tá? Então, para Aristóteles, a organização social adequada à natureza do homem é a polis, isso é a cidade. O homem foi criado para ser cidadão, alguém que se envolva na sociedade. Nós precisamos entender que política, apesar de nosso país tratar esse assunto como algo ruim, mas política é algo inerente à natureza humana, para vivermos em sociedade, em comunidade. Então, Aristóteles diz, a cidade encontra-se entre a realidade que existe naturalmente e o homem é, por natureza, um animal político. Polis grega, portanto, é vista por Aristóteles como fenômeno natural. Por isso, o homem verdadeiramente digno desse nome é um animal político. O todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. Então, que é o todo é a sociedade. Deve existir controle sobre a parte que é o indivíduo. Então, nós vivemos em função da sociedade em que moramos, em que convivemos, seja uma cidade, seja uma família, seja uma escola. Então, isso é uma sociedade. Todos nós precisamos não ir de encontro, mas cooperar para o desenvolvimento daquela sociedade. Então, a política, para Aristóteles, é a continuidade da ética. Apesar de que hoje nós vemos na realidade a ética e a política dissociada, mas para os grandes filósofos a política e a ética devem coexistirem, tá? Existirem juntas, já que a política é uma continuidade da ética. Tá bom? Outra coisa que eu queria ler para vocês, uma passagem bíblica, onde vai nos ajudar a compreender um pouquinho todo esse processo
que estamos vivendo com mais leveza. A Bíblia diz assim em Lamentações de Jeremias, e isso leva para mim e quero falar para vocês. Tá? A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E o profeta diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tá bom? Um grande beijo, um abraço. Semana que vem terão atividades sobre esse assunto aí. Deus abençoe a todos.